de novembro, Diálogos Socioecológicos 4. Será a apresentação de Zaiane Chaves, os festivais de Botirama e o Espaço Urbano. Ela é mestranda do PPGAL e vai nos trazer um pouco do processo de pesquisa dela. E ela está se preparando para a qualificação 1 do mestrado. E esses momentos de pesquisa aqui no nosso grupo e de apresentações também ajudam ela aos nossos estudantes, aos nossos bolsistas e mestrandos e doutorandos a trocar ideias com o público, conosco, ouvir nossas contribuições e fazer esse experimento de apresentar em público e receber essas trocas. Eu acho que é muito válido, porque a gente passa a ter mais segurança no processo de apresentação, e essas trocas são muito importantes, porque as perguntas que a gente faz normalmente são aquelas que têm lacunas que precisam ser completadas, né, no processo de escrita e desenvolvimento da pesquisa. Então, é nesse sentido que a gente abriu o espaço de diálogos socioecológicos, assim como também receber convidados e suprir, né, essa perspectiva de troca no grupo de pesquisa e extensão socioecológicos. Então, seja bem-vinda a todos, todas. E Zaiane vai começar a apresentação. Certo. Boa noite, pessoas. Eu vou começar apresentando um pouco sobre a minha dissertação. Nesse ciclo de debates e conversas que a gente está chamando de diálogos socioecológicos, eu queria primeiro me desculpar um pouco, porque eu acho que eu tô com a voz meio embargada e com um pouco de sono, mas eu vou tentar dar o meu melhor e falar um pouco sobre. Primeiro, eu gostaria de falar, né, que eu tentei fazer uma aproximação do meu objeto de pesquisa com as pautas do grupo, que me fizeram despertar para outro olhar, para ver a festa da cidade de Botirama com outros olhos. E aí eu queria começar fazendo uma contextualização da cidade de Botirama, porque é uma cidade no oeste do estado, não tão conhecida, e é minha terra natal, acho que eu tenho propriedade para falar um pouco sobre. Ela fica a 650 quilômetros da capital. Ela é uma cidade quente, de clima quente e seco. À margem do Rio São Francisco, embora esteja à margem do Rio São Francisco, não é toda cidade que é climaticamente agradável. Inclusive, vocês podem ter ouvido falar sobre ela essa semana, porque ela bateu a segunda cidade mais quente do Nordeste, perdendo apenas para Teresina, no Piauí. E eu consegui vivenciar durante 18 anos que eu morei na cidade, essa diferença que, para mim, estando lá, a cidade tinha esse clima seco, só que eu não sentia tanto por estar acostumada. Só que quando eu regresso, toda vez que eu regresso lá, eu sinto essa diferença de temperatura. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Ah, tá. Essa cidade, ela começou a se desenvolver há mais de 200 anos atrás. Ela é uma cidade de característica de beira de estrada, basicamente, porque os commodities que eram levados do litoral norte para áreas mais afastadas, como Brasília, passavam pela rodovia 242, que é a rodovia Milton Santos, que é essa em verde, nessa imagem que eu estou mostrando. Eu não sei se aparece. Aparece? Aparece, que legal. Como eu estou tentando mostrar com o mouse.
é a rodovia 242, que atravessa o estado, e a rodovia estadual, essa em amarelo, que é a BA 160. Então a cidade ela se desenvolve nesse eixo, tanto que tem uma grande quantidade de hotéis que funcionam nessa beirando a rodovia, tanto a federal quanto a estadual. Nessa figura 1 que eu tô mostrando aqui ao lado, passando o mouse aqui, tem o mapa da Bahia e a cidade de Botirama em destaque aqui em vermelho. E uma coisa que eu descobri recentemente é que em extensão territorial a cidade tem mais de 1.000 quilômetros quadrados. É uma cidade grande. Só que a área urbana de Ibotirama tem pouco mais de 1% de extensão territorial, que seria só esse recorte que eu estou fazendo nessa imagem. E a cidade ela tem em torno de 28 mil habitantes. É uma cidade muito pequena. Mas em extensão territorial, ela é uma cidade que caberia 2 vezes a cidade de Salvador, por exemplo. A imagem 2 que eu estou mostrando em cima é a visão do cais de Botirama, da ponte sobre o Rio São Francisco, que faz a ligação entre os municípios de Muquem do São Francisco e Botirama, e é um dos cartões postais da cidade, para além da sua cultura, nessa dimensão mais visual, paisagística. Aí deixa eu passar aqui. A cidade de Botirama, ela é rica culturalmente, tem manifestações de muita fé, é uma cidade muito religiosa e ecumênica. Ela tem essa característica de abraçar todas as religiões possíveis, temos vários tipos de manifestações religiosas. Também temos manifestações populares e eruditas, e elas acontecem na cidade durante todo o ano. Elas têm um calendário fixo, elas acontecem de maneira anual. E durante o meu TFG em arquitetura, eu propus aglutinar todas essas manifestações culturais e construir um centro cultural para essa função. E foi também durante as pesquisas do TFG que eu comecei a encontrar muito material acerca de 2 festas muito específicas na cidade, que são os festivais de música e os festivais de poesia, que eles acabaram se tornando o meu objeto de estudo no mestrado. É neles que eu estou me debruçando. E também porque eu vi um potencial muito grande. Esses festivais, eles são únicos no estado, eles são os que acontecem há mais tempo. O Festival de Música Popular de Botirama, por exemplo, acontece ano que vem vai acontecer a 50ª edição, são 50 anos de existência. E isso é uma característica de que está funcionando, embora eu, como uma pessoa que presenciei várias vezes, eu vejo alguns esvaziamentos e vejo alguns problemas, mas ele continua acontecendo. E aí uma coisa que eu sempre destaco quando eu falo sobre a minha pesquisa é que, embora a pandemia da Covid-19 tenha fechado muitos estabelecimentos e feito muitas manifestações meio que mitigarem, o Festival de Música e de Poesia de Botirama, eles conseguiram ter alternativas para
que esses festivais continuassem acontecendo. E nesse caso foram as lives. No caso, todas as pessoas, tinham pessoas que participaram de suas próprias casas e se apresentaram, e os os espectadores, no caso, eles acompanharam pela internet. Isso é uma característica que eu acho fundamental de ressaltar. E, nessa imagem que eu estou mostrando, eu estou falando sobre esse caráter, da festa acontecer no espaço público. Acho que isso é uma coisa que eu gosto de reforçar, é uma festa que ela acontece no espaço público, ela é feita pelo povo para o povo. E, embora algumas características que fizeram ela perdurar tanto tempo estejam se perdendo, por exemplo, nessa imagem 2, eu tô, mostrando o palco temporário da última edição do Festival de Poesia, e antes tinha um palco fixo. E esse palco fixo, ele foi o que, por muito tempo, fez com que aquela festa continuasse acontecendo, sabe. Era um marco, de espacialidade que as pessoas, gostavam de estar ali e entendiam que aquilo ali trazia um certo tipo de pertencimento. E aí esse ano o palco foi demolido e tivemos a adição de um palco, temporário. Essa segunda imagem que eu estou mostrando, a terceira no caso, ela mostra alguns organizadores da festa, junto com autoridades que fazem com que essa festa continue acontecendo, com editais, procurando, formas de fortalecer, até aumentando premiações. E a última imagem são de algumas pessoas, e eu gosto de ressaltar, porque essas pessoas já são pessoas de idade, e elas continuam acompanhando o festival. Isso é uma característica muito forte, que eu acho. Quando, eu entrei no grupo de pesquisa, eu procurei muito sobre metodologia. E por muito tempo, eu acreditei que a minha festividade, ela não tinha muitas conexões com o grupo de pesquisa, mas foi fazendo algumas leituras e entendendo, algumas questões, e aí, nesse caso, eu vou falar sobre o Félix Guattari e o livro As Três Ecologias. Eu consegui entender que essas 3 dimensões, elas estão imbricadas na festa de Botirama, então tem muito mais similaridades e proximidades do que eu imaginava. E aí, esse slide que eu estou apresentando, ele já é um complemento do que eu, produzi para o Congresso UFBA, por exemplo, que foi a minha primeira tentativa de tentar fazer essa aproximação. É isso. Aí, quando eu falo dessas 3 ecologias estarem imbricadas, eu estou falando dessas dimensões, elas não estarem isoladas. Por exemplo, nessa montagem, eu tenho, essa dimensão social e essa subjetividade muito bem representada, porque, a partir do momento que essas pessoas estão em sociedade e desenvolvendo suas habilidades artísticas, eu acredito que elas estão envolvendo essas 2 dimensões. Aí eu posso fazer um panorama com a minha pesquisa, porque eu comecei a estudar alguns teóricos que falam sobre festa e cultura popular, e eu acho que o mais importante que eu considero até o momento é o Mikhail Bakhtin.
E ele fala sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. E uma frase dele que me chama muita atenção é que quando ele fala sobre o carnaval, a festa popular, como um segundo mundo do povo, um mundo invertido no qual todas as hierarquias, regras e proibições da vida oficial são suspensas temporariamente. E isso me remete a essa imagem que eu estou mostrando, que são pessoas representantes da sociedade civil, políticos, pessoas que participam do festival e espectadores, todos no mesmo espaço, coexistindo, como se todos ali tivessem no mesmo patamar. Aí, acho que uma das últimas coisas que eu consegui assimilar com a minha festa foi porque eu estava vendo a festa só como espectadora do cultural. Eu não tinha visto isso como influência no espaço inteiro. Aí foi nisso que eu comecei a perceber algumas pequenas mudanças. Por exemplo, controle de fluxos, e isso bem marcado, só que coexistindo, não atrapalhando ou limitando as pessoas na festa, eles estavam coexistindo. A adição de lixeiras no espaço urbano também. O impacto que eu pude ver do lixo na festa, no pós-festa, esse ainda eu não vi tanto coexistir, eu vi uma coisa, como é que eu posso explicar? Não agredindo, mas, impactando, acho que a palavra seria essa. E por fim, porque eu não quero me alongar muito, eu quero deixar esse momento para poder trocar experiências e ensinamentos também. Acho que a terceira relação que eu pude fazer com as 3 ecologias do Félix Guattari foi a relação entre subjetividade e ambiente, porque temos a sociedade expressando sua arte e ocupando o espaço público, vendendo a sua arte, desenvolvendo ali no espaço, que nem eu tenho nessa imagem que tem a arte de trançar, as pessoas ocupando o espaço para produzir e se expressar também. E também, na última edição tivemos condições para pessoas participarem da festa, nesse viés mais econômico, porque as pessoas que participaram e estavam mexendo na economia, elas precisavam ser da cidade, então estimulando a economia local. Eu acho que isso foi uma coisa também que me chamou bastante atenção. E espera eu vou passar, mas eu acho que interligação socioecológica. Que eu acredito que seja juntando os 3 pilares, e você vendo essas 3 ecologias fundindo-se. Que a gente tem expressões novas, temos pessoas de diversos tipos de classes sociais, pessoas diversas, idades diferentes, e eu acho que isso é uma característica também muito dessa festa democrática, acredito que seja a festa de Botirã. E peraí que tinha outra coisa que eu ia falar, meu Deus do céu, eu esqueci.
Deixa eu só passar aqui. Tá, peraí. Eu não vou lembrar agora, desculpa. Mas eu acho que eu. Ah, pronto, lembrei. Antes de terminar. Quando eu submeti o meu projeto de dissertação, eu estava pensando numa coisa muito mais voltada ao urbano. E talvez seja uma necessidade que eu comecei a perceber que eu estou num mestrado de urbanismo, que eu preciso me debruçar sobre. Aí é uma coisa que eu queria escutar, sei lá, de ter alguma referência, algo do tipo. Aí, não sei se ficou bem explicado. Eu. É isso. Quer abrir para perguntas, comentários? Eu quero. Parabéns. Hum. Qual é a sua pergunta de pesquisa? Só para deixar mais claro, lembrando da nossa última encontro que a gente trabalhou, lembra o diagrama? Lembro do diagrama. Eu consigo deduzir, mas é bom você trazer com as suas palavras. Ai, Deus. Eu. Ai. É porque eu tenho uma ideia, mas eu não sei se está correta. No momento atual, Ai, qual é a sua pergunta de pesquisa? no momento atual, eu. Ai, meu Deus, não sei. Ai. Qual foi sua inquietação? A relação da festa, da festividade, no caso, com o espaço urbano. Essa foi minha inquietação inicial. Você percebeu algo gritante, assim, que fez você parar para prestar atenção? Ou foi um encantamento, algo que você Foi já prestava atenção desde jovem, desde... isso. Foi uma inquietação que já veio de alguns anos de observação. Eu posso. Boa noite, gente. Boa Eu não sei noite, seja como. bem-vindo. Obrigado. Eu não sei como levantar a mão aqui. Eu posso pedir a palavra, assim. Sim, claro. Porque estava com o Zay, né? A gente estava pensando justamente a questão depois da reunião da semana retrasada. E aí. Ai, desculpa, eu tô um pouco ofegante, acabei de subir a escada aqui. E aí a gente estava pensando, né, sobre quais seriam as possibilidades, assim, dentro do objetivo dela com relação à cidade, com relação aos festivais. E acho que a gente começou a tecer alguma coisa, né, Zay? Sim. No sentido, assim, de a pergunta de pesquisa ser como as festas interferem numa espécie de... A gente não usou a palavra morfologia, né, meu Deus? Como era? Não. A gente utilizou outra palavra. Mas eu acho que seria próximo de morfologia, né? É porque a gente estava pensando na questão ambiental, né? Do espaço ambiental e paisagística, né? A Isso. configuração ambiental e paisagística. Como as festas interferem na configuração ambiental e paisagística, né? De Botirama. Isso. Era mais ou menos por aí. Só O para relembrar. interessante é saber bem, deixar bem definida a pergunta, porque ela vai conduzir as leituras que você vai procurar, os autores que você vai se aprofundar, né?
E como a gente está no mestrado de urbanismo, na linha de pesquisa processos urbanos contemporâneos, na Zayane. Isso. Então, essa relação com o espaço urbano é praticamente essencial, né? Agora, qual perspectiva você pode optar? Então, por exemplo, quando vocês comentaram morfologia, é uma forma de ver, né? Se vocês já estão falando em paisagem e ambiente, já é outra forma de ver, Sim. né? E cada uma delas vai ter um arcabouço teórico diferente. E eu sei que Zaiane está sendo orientada pelo professor Fernando Ferraz, também pelo viés da cultura. Uhum. Mas tenho certeza que tem também os estudiosos de cultura que relacionam com o espaço, né? Eu tô tentando, eu vou deixar vocês conversando, eu vou tentar achar aqui o título de um livro que eu me lembrei, o nome de um autor que eu me lembrei, que fala dessas questões. Só que não tá assim na ponta da língua. Então eu vou deixar a Lidy se falar enquanto eu procuro aqui. Eu não sou tão do urbanismo, né? Então, mas me vem algumas questões. Já trabalhei algum tempo com eventos na minha vida, né? Uhum. E aí me vem algumas questões assim, que são os impactos, né? A questão do impacto, por exemplo, dentro de um evento desse, do ponto de vista dos resíduos sólidos, né? Alguns eventos hoje têm tido uma preocupação de trabalhar como é que chama? A questão do planejamento, como trabalhar esses resíduos, etc., né? Alguns vão alterando a forma de manejar, do que distribuem, de pensar desde como você conceitua o evento e distribui até panfleta, está entendendo o que eu quero dizer? Desde como você apresenta ele, assim, do ponto de vista da divulgação até o momento do evento em si, coisas tipo copo, o que for que vai ser usado no evento, pensando nessa questão dos resíduos sólidos, que é uma questão bem impactante, especialmente nas cidades que já tem os resíduos como um grande desafio, né, de impacto ambiental. Vocês têm um rio, né, aí correndo. Então, como é o impacto disso? Né, me vem muito esse entendimento, assim, como é o impacto dos resíduos sobre esse rio? Como as pessoas se apropriam, assim, também, como você falou, dos espaços públicos e o impacto nos equipamentos públicos, né? Como eles... existiu desde... Sei lá, me vem tantas perguntas. Existiu, desde o surgimento, por exemplo, o crescimento habitacional pode ter alguma relação com a ampliação do investimento em cultura, né? Se sim, por que exatamente, enfim, porque às vezes mexe com as populações, mexe com a localidade que as pessoas vão habitar, vão morar, de ter mais qualidade ali, né? Enfim, com a questão da especulação imobiliária até, né? Do lugar, dos investimentos que vão sendo feitos em determinado local. Eu digo isso porque a gente vê algumas dessas coisas na nossa própria cidade relacionadas ao carnaval, né? Aqui em Salvador. O carnaval muda a rota de muita coisa, muda do ponto de vista imobiliário muita coisa, muda, né? E também essa coisa das estruturas efêmeras do que se monta e do que se retira, dessa cidade que vira uma outra cidade, com outra espacialidade, né? De quando ela está funcionando para o evento ou não. Por exemplo, aqui em Salvador, no Carnaval, uma coisa talvez não tenha nada a ver, mas me ocorreu aqui, né? O Carnaval existia, um Carnaval de Salvador, até antes o trabalho de planejamento e que o professor Manuel José desenvolveu esse trabalho, né? Um professor que já faleceu, não sei se todos aqui já conheceram ele, alguns são muito novos, mas ele chegou a ser diretor da Escola de Arquitetura e ele desenvolveu um trabalho com um grupo de alunos para o Carnaval, em que se subdividiu o Carnaval de Salvador em portais de entrada, de acesso. Óbvio que hoje o projeto do Carnaval não é o mesmo de Manuel José, mas ele foi a primeira pessoa assim que realmente
trabalhou uma reestruturação do carnaval, das parcialidades dos postos de saúde, como eles eram localizados, para que as entradas, os fluxos de entrada e saída no evento, no carnaval, não tivessem problemas que tinham originalmente. E eu digo assim, porque já frequentei carnavais e eventos de grande porte de muitas cidades, né? Eu sei que a gente está falando de Salvador, Carnaval de Salvador é um dos maiores eventos do Brasil, mas eu estou falando assim, tentando imaginar uma coisa, tentando, né, reduzir a escala, mas pensando do ponto de vista da intervenção de projetistas, do ponto de vista do desenho urbano mesmo, dos pensamentos não de planejamento urbano muito, mas mais do desenho urbano, mas o planejamento dos postos de saúde, da iluminação de determinados pontos, dos pontos onde ficam a parte de, como é que chama, de segurança, como é feito esse planejamento? Quem idealizou isso? Como foi idealizado, né? Isso atende, não atende? É crítico, é caótico? Isso mudou radicalmente o Carnaval de Salvador, radicalmente. Os pontos que são de transporte, e assim, eu já fui a outros estados, assim, de você sair do Carnaval do Rio de Janeiro ou sair do Carnaval de Recife e ficar sem saber como é que você vai embora daquele lugar, porque não é pensado. E se tiver um problema de saúde, não tem um posto. Então, a gente aqui na Bahia, o Carnaval de Salvador é um grande know-how de eventos. E como muitas produtoras de eventos se formaram da Bahia, né? A gente tem isso às vezes replicado um pouco nos interiores e nas micaretas, etc, porque acabou que esse serviço foi muito vendido. Eu não sei como é que isso chega em Botirama. E aí me veio essa indagação, assim, pensando do ponto de vista do planejamento, né? Se em algum momento esse planejamento foi feito por empresa de comunicação ou uma empresa de eventos, ou se existe realmente um planejamento urbanístico em que a cidade respira isso, idealiza essas entradas, esses acessos, todos os aspectos no que tange ao planejamento de um evento, sabe? Enfim, desculpe, eu não consegui assistir tudo, Zaiane. Eu fui interrompida aqui algumas vezes. Então, pode ser que você tenha respondido coisas aqui que eu estou falando e você já tenha mostrado. Eu tentei assistir ao máximo, mas eu fui interrompida. Eu tive que parar. Então, me perdoe se eu estou chovendo no molhado em alguma coisa que você apresentou. Eu só queria poder contribuir com alguma coisa. Enfim, é isso. Certo. Bruno está com a mão levantada. Achei excelente a contribuição de Lídice. Eu não sei se ela tinha captado essa percepção. Eu acho que pensar em Botirama na Bahia e correlacionar com o expertise adquirido por Salvador e que é diferencial em todo o Brasil, eu acho que é válido, sim. E eu emprestei um livro para a Zaiane, da professora Maria Eli, que ela escreveu, fez uma pesquisa incrível sobre a festa do Bonfim. Sim. Uhum. E ela é arquiteta, ou seja, a visão de uma arquiteta sobre uma festa. Então, com certeza ali deve ter um aprofundamento sobre até autores que ela deve ter se baseado para desenvolver uma leitura mais sobre essa influência da festa no espaço público, né? O Mikhail Bakhtin é um deles lá, mas é lá da Idade Média, Lá né? na Idade Média, no então Renascimento. Você vai trazendo para processos urbanos contemporâneos, então tem que sair de lá. Eu estava vendo até o Peter Burke, que ele tem um livro que se chama A Cultura Popular na Cidade Contemporânea, que eu coloquei ele numa das minhas referências para começar a destrinchar sobre o que ele fala, que eu acho que eu preciso dessa proximidade, sabe, de tratar a cidade mais próxima, assim, em tempo cronológico. Exato. Porque Ibotirama é uma cidade muito... Eu pude perceber que Ibotirama é uma cidade muito nova e muita coisa, inclusive que, respondendo o que ele estava falando, muita coisa que acontece em cidades maiores reflete na cidade de Ibotirama em algumas organizações. No caso, portais, que você falou, a localização
de alguns postos de saúde. Monitoramento, já temos um certo tipo de monitoramento, que é uma coisa já mais recente, tecnológica. Você falou sobre o impacto dos resíduos sólidos no rio. Uma forma que foi encontrada na última década foi fazer um certo tipo de coleta seletiva e selecionar alguns catadores da cidade, tudo isso nesse âmbito regional de você fomentar a economia local. E essas pessoas fazem retirada desses resíduos sólidos e armazenam num certo tipo, não é um armazém, mas é como se fosse desses resíduos sólidos para depois ser direcionado para aterro sanitário e essas coisas maiores, né. Deixa eu ver uma coisa. E Queria no só caso falar uma coisa do aí. Existe um planejamento, livro que eu deixei aí agora, só para vocês, talvez lhe interesse, sim, chama A eu Cidade j é Filha do Carnaval, de Edivar Passos. Não sei se você já chegou a pronto, ver. eu já dei uma olhada nele, mas é importante continuar. E aí uma coisa que você falou sobre o planejamento, que eu acho que é visível a gente ver que algumas coisas, foram planejadas. Por exemplo, Ibotirama, ela tinha um carnaval fora de época, um certo tipo de micareta, e para ela acontecer com um trio elétrico na cidade, as ruas elas foram, desenhadas com um tamanho mais largo, para que funcionasse aqueles trio elétricos na cidade. Aí eu acho Massa. que isso é uma questão de planejamento e é bem visível, porque a cidade é muito nova, né, então tá Sim. sempre mudando e acho que é isso. Acho que eu consegui responder, eu acho. Não, na verdade, Contribuição. muito mais para instigar, assim, você, Sim. já que você já olhou esse livro, mas é isso, essa produção foi do professor Manuel José, né? É um professor referência, assim, para a gente, assim, né? E ele Sim. estudou bem isso com um grupo de urbanistas, assim, para a cidade de Salvador. E eu acho que é uma referência. E você tem uma noção, a posse de Lula foi montada por produtoras baianas. Então, assim, que era um mega evento. A primeira posse de Lula foi um mega Nossa. evento. Então, a gente desenvolveu na Bahia uma expertise relacionado à estrutura de eventos que provavelmente você deve estar percebendo Sim. lá no seu mapeamento, né? Uhum. Mas talvez a contribuição que eu queria dar é assim, entender que indicadores são esses, que parâmetros são esses, para ver se você conseguiu, ao longo da sua pesquisa, mapear eles ou se alguma coisa faltou. Eu não sei, me veio só isso, assim, no sentido, sabe, Isai, de Uhum. você tentar entender se dentro dos parâmetros está tudo ou se você ainda quer ver alguma coisa, porque você pediu Sim. contribuições, foi mais nesse sentido. Tô aceitando todas as contribuições. Deixa eu só fazer uma colocação rapidinho, porque eu preciso me Sim. retirar. Mas eu gostei muito do que ele disse, falou. É por aí mesmo. Porque eu estava acompanhando o Zay, né, no processo, assim, a gente tinha pensado, né, tem a questão das barracas, né, Zay, lá em Botirama. Sim, sim, as É uma barracas região também temporárias. da proximidade, né, por causa da minha família que mora lá perto e tal. E aí tem as festas do interior que mobilizam uma grande quantidade de pessoas, são na Bahia muito fortes, né? Assim, elas têm um peso muito grande sobre as mudanças na cidade, né? As dinâmicas da cidade mudam. E era mais ou menos sobre as mudanças. A gente estava pensando primeiramente nessa questão se ou não uma festa popular, né? Foi a primeira investigação da César, e aí a gente foi atrás de material para isso. Isso. E isso o orientador é perfeito, assim, porque é a área dele, né? Só que a gente começou a perceber um interesse mesmo por parte da pesquisa design da mudança do espaço geográfico da cidade onde acontecia o evento, né? Porque primeiro era num
privado e depois passou para o espaço público, e agora estão querendo... tinha um palco fixo, né? E agora o palco é efêmero. Então, essas mudanças, elas têm um significado, né? Um símbolo, e denotam assim a relevância, né? Uma coisa é você ter um palco feito para uma festa, que depois de um tempo ele é destruído e mobiliza-se um palco efêmero, né? Então, isso tem um significado. E aí, quando a gente estava conversando, aí trouxe muito essa questão das mudanças ambientais mesmo e paisagísticas na cidade, né? E aí, por aí a gente tira também as questões dos fluxos das vias, né? As barracas, o mobiliário urbano, lixeira, estruturas efêmeras, né? Portais, iluminação pública, geradores, né? Que foi uma coisa que Zane pontuou também na conversa. Então, tudo isso mobiliza muita energia na cidade, né? Muito movimento, muitos recursos, né? E isso é muito interessante para se estudar as dinâmicas de festa na Bahia, porque o que Zay colocou muito bem é que parece que a festa está perdendo força. E é uma festa politicamente importante, é uma festa de cunho cultural, e está sendo substituída, assim, a relevância dela por festas mais hegemônicas. apelo popular, mas de um apelo cultural mais hegemônico. Empobrecido. Né? Então, esse critério é muito relevante para o trabalho, e por isso a gente começou a fazer primeiramente uma pesquisa a respeito do que é cultura popular, o que é a cultura hegemônica, né? A cultura de massa, qual é a relação entre elas e tal. E depois a gente vê como isso se reverbera no espaço público através de uma análise, né? Da própria Zane pelas festas, né? Porque é uma vivência de Zay. Então, a partir do material que ela consegue encontrar, e é o segundo tópico daquela estrutura que a Helena tinha passado na aula passada, né? Há 2 semanas atrás, que primeiramente tem a questão da pergunta inicial que a gente faz, né? De ponto de partida, e depois a gente vai vendo os materiais coletados que foram sondados, as entrevistas, né? Dão suporte para quê? E aí a gente chegou a uma conclusão assim de que seria muito mais tranquilo a gente trabalhar com dados da prefeitura, entrevistas com os moradores, para a gente e vivência, né, da festa, para se ter uma noção do que altera-se na cidade, né, nos últimos anos aí, que são os anos de vivência, principalmente de Zay. E aí parece que isso está se conformando para aquele terceiro ponto, que é a pergunta mesmo, né, estruturada. Mas acho que a gente ainda precisa de uma leitura só a respeito de festa popular, né, e do que é cultura popular, e também de um modelo de análise, mas aí já entrando no quarto tópico, né, que é a metodologia de análise, e aí um modelo de análise para a gente poder avaliar o desenvolvimento do projeto, né? Como é que a gente vai coletar esses dados que se colocou de forma tão substancial, tão bela, né? O trabalho de Marieli também é maravilhoso, ela também tem uma afinidade com o patrimônio cultural, né? Muito forte, e ela pode contribuir bastante mesmo, que a professora Helena falou. Mas o trabalho que ele se citou do professor que de Salvador, a gente até tinha pensado, né, Zay, no 2 de fevereiro, mas assim, pela diferença de escala, a gente não chegou a pensar nesse paralelo com o carnaval, que ele trouxe muito bem. A gente muito obrigado mesmo, assim, pela participação. E é isso, aí a gente está pensando nessa questão assim, da paisagem e do ambiental, porque são mudanças mais sensíveis, assim, né, de fácil percepção dos moradores e que carregam forças simbólicas, né? Então, estamos nesse caminho, assim, mais ou menos, né? Pelo que a gente tem conversado essa semana. Né? Eu estou falando muito, mas é porque eu estou tentando ajudar muito. Fazer uma parceria, né? Porque eu também tenho meus trabalhos, assim, aí a gente fica dialogando e a gente fica trocando muito. A gente passa muito tempo junto. Mas é isso. Obrigado, menino. É isso. Eu queria falar mais uma coisa. Bruno, muito bom as suas colocações. Que bom que você está trabalhando nessa parceria com ela. É muito bom, é frutífero para ambos, né? Muito bom. Eu acho, assim, sobre o que eu citei de exemplo,
Edivar Passos, que fez essa reunião, porque o professor Manuel já faleceu, né? E ele, como ele tinha trabalhado nesse projeto, na equipe de projeto do Carnaval, Edivar ele é arquiteto urbanista, tem mestrado em urbanismo, mas ele também é ator e tem doutorado na área cultural, ele é diretor de teatro, enfim, ele é uma figura bem bacana nesse sentido. Então, é uma pessoa que, de repente, vale a pena dialogar. Apresentar um tema, às vezes ele traz uma contribuição bem significativa, sabe, Zaiane? Assim, eu senti de dizer isso, porque pode funcionar muito bem. Essa conversa com o Edivar, ele não mora mais ali, mas eu acho que os pais dele moram bem na frente da escola de arquitetura. Eu acho que é fácil conseguir dialogar com ele. Você conhece ele, não conhece, Eliana, Edivar? Não, né? Não tô lembrada. Eu conheci o professor Manuel José. Isso. Edivar, ele é um homem da cultura, trabalha com cultura, montou peças de teatro com o Padre Diogun, como é que chama? A respeito da vida de Castro Alves. Esse compadre de algum? Recente? Eu fui assistir. Excelente. É de Edinho. Edinho é o diretor dessa peça. Montou, tem uma peça de Quincas Berro d'Água, acho que é uma coisa que era no Pelourinho. Sim. Várias coisas sobre, como é que chama? É um estudioso sobre Raul Seixas, a história da vida. Então, ele é uma pessoa que ele montou um negócio de competição ele trabalha muito com Fernando Guerreiro, né? Fernando Guerreiro era irmão de Manuel José, né? Ele trabalha muito com essa parte cultural, então fez um trabalho relacionado com os carrinhos de cafezinho da cidade de Salvador, sabe aquela pessoa que está sempre com esse um olhar sobre essas particularidades da cultura, e muito disso foi dessa convivência, tanto com o Guerreiro quanto com o Manuel José. Então eu acho que, de repente, você mostrar um festival desse, apresentar isso e dialogar com ele, pode ser muito enriquecedor para o seu trabalho. Eu senti isso de te dizer. Eu posso conseguir esse Anota contato. tudo aí, Zaiane, é importante. Me fale o sobrenome dele novamente. Edivar Passos. Edivar Passos. Certo. Ele está no Instagram como Edivar Passos. Deixa eu ver. E tá nesse livro aí que a Lidice colocou no chat. Ah, sim. Esse livro, o do Carnaval, A Cidade Efêmera do Carnaval, eu tenho. Você tem? Tenho. Ótimo. Dê uma olhada. Às vezes ele não tem, às vezes o livro não está com o material todo do trabalho, né? Pode ser. Mas ele quer que ele quis honrar esse trabalho, porque senão fica parecendo que uma prefeitura qualquer e não aparece o trabalho do urbanista, entendeu? Então, ele reuniu esse trabalho, os diálogos, os pensamentos e fez esse livro. Isso é muito especial, porque assim, talvez as pessoas não tenham a percepção, vem a transição de um carnaval que não funcionava, caótico, que na verdade funcionava, foi ampliando, virou caótico, e aí ele se reestrutura, né, com o pensamento de uma equipe de urbanistas, né, para fazer isso funcionar. E aí as pessoas às vezes não conseguem nem entender essa dimensão do planejamento urbano, né, em eventos efêmeros. Então, eu acho que talvez, do ponto de vista só da referência, assim, são escalas completamente diferentes, mas do ponto de vista das referências, às vezes, da metodologia que foi usada, alguma coisa assim, de você entender, pode ser muito bom. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, você vai avaliar olhando o livro. Aí, entendendo se no livro estão as informações, talvez essa conversa com o Edivar também lhe dê outras. Matheus Wagner também participou dessa equipe, se eu não me engano, filho de Jacques Wagner. É um grupo de arquitetos. Lembrei o título do livro e o autor, que eu estava reconhecendo aqui. É um clássico, A Invenção do Cotidiano, de Michel Certeau. Ah, sim. Você já deve ter passado o olho nele. Só vou procurar onde é que ele tá aqui, mas eu tenho ele também, em PDF. Tem essa questão que se conecta com essa visão das subjetividades, né? E como elas se apresentam no espaço, né?
as relações humanas, as subjetividades. Inclusive, o Sertor ele estava sendo referenciado num texto que a gente fez uma leitura dinâmica, não, uma leitura estendida. Não lembro, que eu Sim. estava fazendo esse exercício com o Bruno no final de semana. E o Sertor era uma das pessoas que aparecia, por isso que eu acho que eu tenho esse livro em PDF, que eu já selecionei ele aqui. A invenção do cotidiano. Isso. Ele é muito utilizado para as leituras, para esse viés da subjetividade, da cultura e do espaço, né? Esse tripé. Né? Então vale a pena você também incluir, pelo menos para investigar, se ele vai conversar com o seu pensamento. E o próximo passo é você ir dentro da pergunta de partida, identificar quais são os seus objetivos e esse como você vai analisar, que é o que a Lidice começou a citar alguns elementos que podem ser critérios de análise, né? Categorias de análise. Sim. Espaciais, as espaciais e ambientais, elas podem estar juntas, né? Que como o Bruno comentou, são as mais visíveis, né? As subjetividades, elas estão claramente envolvidas com a questão cultural e que você também pode estar se remetendo às letras das músicas, às letras das poesias, que você comentou uma vez que elas também se referem à cidade, Sim. ao cotidiano, à vida popular, né? Essa cultura popular. Então, não é só o fato de estar num palco, mas também o que eles estão falando e cantando. Aí tem muito a ver com as subjetividades. Sim. E a questão social são as relações. Inclusive as relações de poder. Aí já teria uma visão que Félix Guattari traz de Foucault, traz de Deleuze. Aí eu não sei se você, assim como você está com o Fernando Ferraz, ele vai te orientar muito melhor. Você pode comentar com ele que no momento que você começar a perceber as relações de poder que acontecem antes, durante e depois do festival, você tem esses autores para te dar suporte. Certo. Porque a gente começa pelo ar lúdico, né, do gostar do festival, né, de se encantar pela beleza, pela cultura e pela arte. Mas aí quando você vai virar uma mestre em arquitetura e urbanismo, você vai passar por esses outros questionamentos e vai acoplar o seu encantamento uma pesquisa científica na área de ciências sociais aplicadas. E é por isso que eu trouxe aquele diagrama, porque ele vem de um autor que aplica a ciência social aplicada, né? Às vezes parece uma coisa insólita, né, subjetiva, mas que é muito palpável quando você começa a dialogar com um desenho, com algo que você vai construindo ao longo da pesquisa. Aí, como o Bruno mesmo falou, gostei da fala dele, que ele estava já relacionando com as etapas, né? Eu acho que a Zaiane já deve, depois da pergunta, ela já está indo para a segunda e para a terceira. Né? Até daqui a pouco ela vai chegar no método de pesquisa, né? Que é o como. Você já começou o como? Levantamento bibliográfico. Talvez ainda não com a abrangência necessária. Aí, por isso que Lídice está trazendo, você já identifica essa do Certeau, não sei nem falar direito, acho que ele é francês, né? Michel Certeau. Michel Certeau. E avalia com seu orientador também, né? Sim. E aí, se você identificar lá no Guattari, né, nas 3 ecologias, o social, as relações de poder. Aí, se você for aproveitar um pouquinho elas, vai precisar do próprio Guattari, mas eu acho que o Fernando Ferraz vai te pedir para ler Deleuze e Foucault. Provavelmente Foucault. Que aí ele vai dar a origem da relação de poder.
Se você não quiser ir por esse caminho, é uma opção também. Você não precisa abranger todos, mas eles todos existem, coexistem, como você mesmo falou. Sim. Né? Você vai focar na paisagem e na ambiência, talvez você não precise tratar com os 3 aspectos com o mesmo grau de profundidade. Mas eu tenho que me aprofundar bom em um saber deles, né? que ele existe, que eles existem. E mostrar que você sabe que eles existem. Sim. Você mesmo apontou por uma das fotos, em outro slide, mas anterior a esse, que existem os políticos que têm interesse em que esses festivais existam. Existem os mais velhos, os contatos. Então, isso são as relações de poder, né? De algum modo, circula a economia da cidade. Né? Uma vez por ano, todo ano, há 40 anos, não é isso? Há 50. Há 50. Ou seja, não é à toa, né? Que as pessoas vão para lá e já virou uma referência. Então, tudo isso já são relações socioecológicas, né? Aparentemente é um tripé que você está começando a tatear nele, mas o próprio Guattari, no livro As Três Ecologias, ele dá diversos exemplos de cada uma dessas lógicas, né? Até para ver se cai a ficha pra gente. Que elas todas estão interrelacionadas. Mas às vezes é necessário separar, compreender uma de cada vez e depois perceber o quanto que elas estão. Aqui a complexidade, elas todas coexistem. Então é isso. A gente finalizou. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou botar a gravação para finalizar. Quero dar os parabéns para a Zayane e agradecer as contribuições, Lidice e Bruno, e os presentes que estão aqui. Quer falar alguma coisa, Zay? Eu queria agradecer primeiro a contribuição de todos vocês e acho que reforçar, né, que todas essas perguntas que vieram para mim, de responder a pergunta de partida, de entender que eu tenho que fazer essa volta, tenho que voltar e entender o que é que eu estou tratando no ponto de partida, entender qual metodologia que eu vou utilizar, e eu acho que isso me fez pensar que podia ter umas contribuições diferentes, e isso foi a partir do diálogo socioecológico passado, entendeu? Eu acho que foi importante ter essa troca. Ótimo. Mas é isso, eu agradecer a todos vocês e é isso. E boa noite a todos e vamos para o quarto turno, né, Zay? Quarto turno, que eu ainda tenho mais uma reunião, meu Deus, eu vou morrer. Porque me veio isso, né? Rapidinho, só fazer um comentário aqui, já que a gente ainda não encerrou. Realmente, a relação com o rio é muito interessante de ser explorada. Precisa estar no lugar de... Eu tenho, depois da vinda do tal do chinês, desse contato, dessa experiência de assistir a palestra dele, de ter conhecido ele, eu vou te dizer, e depois da gente ir no Mané Dendê, foi muito especial na minha mente, assim, o quanto você partir, você quando olha, pensando no corpo hídrico, como toda a cidade se desenvolve a partir daquilo, né, a cidade ou o bairro, ou enfim, a localidade onde aquilo atravessa, né, a bacia, ou o rio como um todo, enfim. É muito interessante a gente pensar que o planejamento urbano possa partir da compreensão da natureza, né? Das necessidades das populações, mas a partir primeiro dessa investigação. Para mim está muito claro, porque isso eu estou falando porque eu lembro, Eliana, quando eu fui para um evento lá em São Paulo, e aí eu falei, estou vendo aqui
Professor Otávio, você falou, e está dialogando sobre meio ambiente, porque o nosso planejamento e o nosso urbanismo clássico, ele pensa muito a vulnerabilidade, a população, as questões sociais, mas ele tem uma visão da ecologia muito deturpada e muito pouco, assim como se fosse acessória, quase um paisagismo, entendeu? E às vezes eu escuto umas coisas que são assim meio absurdas, como quem diz assim, não dá para botar plantinha aqui dentro como as pessoas gostariam, porque é ecologicamente correto. Não é sobre isso, entende? É muito maior, a dimensão é muito maior. Então, assim, eu acho que você tem um componente nessa história toda, que é esse rio. E só o fato de ter esse rio acontecendo, né, na cidade de Botirama e tudo, só isso aí já é um trabalho à parte, assim, sabe? Aí, sei lá, me veio isso. E como a gente está contribuindo aqui, foi uma outra coisa que me veio agora, assim, como se fosse uma coisa assim para te falar, né? E Porque essa relação intrínseca, né, dos habitantes com o rio, com o porque rio, ele se tornou o objeto almejado. O rio, ele é referenciado nas músicas, nas poesias. isso, Então e eu só isso penso já é um capítulo à parte do que você exatamente. escrever, entendeu? Só isso já é um capítulo à parte, a relação com o rio, entendeu? E como isso se desdobra, coisa. Então, só você olhando, às vezes eu estava dizendo assim outro dia, né, que tipo, estava falando, a gente está ajustando um evento para dezembro, né, no Conselho de Arquitetura, para levar vários políticos, inclusive, para a gente dialogar a relevância do papel do arquiteto do ponto de vista, em todas as funções, né, as áreas de atuações da arquitetura, do ponto de vista das questões da crise climática. Né? E aí a ideia é que a gente consiga que os parlamentares ligados a esse pensamento consigam defender coisas relacionadas a isso, a inserção desses, né, por exemplo, que as prefeituras tenham arquitetos, enfim, pensando nessas lógicas, né, do urbanismo, né, mesmo. E aí, nisso, a gente estava dialogando sobre o evento. E eu dizendo assim que eu gostaria muito que o evento tivesse esse olhar, o olhar como se fosse assim, o olhar do chinês que chega aqui e vê isso tudo, sabe? Tipo assim, como se fosse. Sabe quando você filma? Teve uma situação que aquele ator morreu no Rio de São Francisco, lembra? Estava filmando uma novela. E aí, o último capítulo, eles acabaram fazendo como se fosse o olhar dele. O Ele olhar já não estava, dele, sim. né? E era ele vendo tudo, né? Eles fizeram, foi uma poética, né? Era uma poética dentro do processo lá de que se estabeleceu de fim da novela, já que não teria o ator principal para filmar. E aí você tem um componente dentro do seu trabalho que é a poética do trabalho, que é esse rio, o olhar do rio sobre isso tudo, né? Como se o rio estivesse assistindo esse fato que para a gente 40 anos é muito tempo, para o rio não é nada, né? Mas enfim, entendeu? 40, 50 anos assim para o rio, mas ele está enxergando isso tudo, né? Ao longo do tempo. Se o rio pudesse contar essa história, se o rio fizesse essa narrativa, né? Então é muito interessante assim você olhar pelo ponto de vista do rio. Sei lá, me veio isso aqui, essa maluquice. Não, Eu gosto é uma de coisa valor. interessante e uma coisa que eu já tinha pensado, porque Sim. quando eu comecei a fazer algumas investigações fotográficas, isso era algo que estava remetendo, tipo, ele sempre era mencionado. O rio, ele tá ali, ele tá acontecendo enquanto a festa tá acontecendo ali. Ele margeia a festa. Entendeu? Ele acontece naquele espaço. Isso é muito visível nas músicas, até nas decorações pro evento, sabe? Ele é mostrado como algo importante. Pronto, é isso. Não vamos estender mais não, que o nosso tempo já Pronto, estourou. eu Mas adorei, Lídice, agradeço. Eu adorei as contribuições. Olha, eu vou ficar muito A agradecida. primeira pergunta que eu fiz para a Zaiane, sei lá, março desse ano, quando ela chegou, Sim. ou final do ano passado. Qual foi, Zay? A pergunta que Sobre o você... Rio. Ai, meu Deus. Eu não Essa lembro. visão de olhar o espaço a partir, como Ian McHarg Ah, fazia, né? A natureza onde a cidade se encontra, quanto que ela conversa com a cidade. Aí a resposta de Zay foi, eles nem olham para o Rio, mas aí depois ela começou a pesquisar e achou eu fui vendo nas, essa nas, relação.
achou nas falas, nas poesias e nas músicas. E nas músicas, isso. Sabe? Porque, como espectadora, eu via acontecendo o espetáculo, sabe? Como se tivesse realmente a parte. Mas quando eu fui analisar profundamente as músicas e as poesias, porque eu saí de Botirama com 18 anos e eu não tinha a mesma visão de entender algumas coisas, então eu não tinha essa relação tão próxima. E quando eu comecei a pesquisar, aí eu fui vendo que isso realmente acontece, que a poesia, a música, ela é a forma do ribeirinho se expressar, e sempre era falando do rio. E aí você, a partir dali em diante, agora ouvindo o Leeds, reforça, Sim. né, a importância. Eu agradeço a Leeds, porque até eu já tinha meio que desanimado, porque Zayane absorveu, mas parece que ela foi então para um caminho, mas ela tem que retomar esse, que é um olhar maravilhoso, é o olhar socioecológico. Porque você vai enxergar ambiente, não só a rua, a lixeira, isso é importante, mas também a relação da cidade, a história, por que está ali, por que na beira do rio, por que é a segunda cidade mais quente, essa informação é importantíssima. Exatamente. Será que ela sempre foi assim? Ela se tornou assim? Né? O que as montanhas estão impedindo do vento chegar lá? O que o agrotóxico da cidade vizinha está interferindo? É uma ecologia ali. Sim. De gente, pessoas e natureza, e nós somos também natureza. Então, quando o Guattari separa em 3 lógicas, é só para facilitar o entendimento. Mas elas nunca foram separadas. Elas não são separadas, não são. Ajuda como uma metodologia de análise. Vou agora analisar o ambiente, vou agora o social, vou agora a subjetividade. Depois você vai ver que está tudo junto. E a poética do Rio que Lídice traz agora está na poesia dos textos que você vai ler. Eu acho que é importante incluir eles como materiais e métodos. Tipo, quando a gente faz um artigo, a gente tem uma etapa que é materiais e métodos. A gente fala todo material que a gente está de bibliografia ou documentos. No seu caso, os documentos podem ser as poesias. Sim. Também, né? Uhum. E futuramente isso pode ser um trabalho que mais para frente avance do ponto de vista propositivo. Você, enquanto um urbanista que estudou a cidade, e contribui com mudança, né?